Vamos continuar aqui a exposição, capítulo 14. Encerraremos hoje aqui o capítulo 14. Versos 26 ao 31. Tem que fazer o tutorial de novo, hein? Capítulo 14 do Evangelho de João. Verso, 25, tinha falado 26, 25 ao 31, tá? Diz o seguinte a palavra de Deus. Versão King James, 1611. Essas coisas vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. E vos trará a lembranças, todas as coisas. Tudo quanto eu vos tenho dito. Verso 27. Eu deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem fiquem com medo. Verso 28. Ouvistes o que eu vos disse. Eu vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis, por eu ter dito, eu vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Verso 29. E agora eu vos digo antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós possais crer. Daqui em diante, eu não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Mas para que o mundo possa saber que eu amo o Pai, e como o Pai me ordenou, desta forma eu o faço. Levantai-vos. Vamos daqui. Até aqui. Vamos orar para que Deus nos traga a compreensão desse texto. Eterno Deus e Pai, eu quero neste momento lhe agradecer mais uma vez por todos os cânticos, pelas ofertas, tudo que aqui fazemos em Teu nome, Senhor. Obrigado por tamanho privilégio, Deus, de poder Te servir, de poder ouvir a Sua palavra mais uma vez. Eu Te peço que o Senhor, Deus, esteja me ajudando, pois sou fraco, necessitado da Tua graça, para expor, Deus, sublime palavra, poderosa, santa. Que o Senhor, Deus, tenha misericórdia da minha vida mais uma vez. Me perdoe em Cristo, e em Cristo o Senhor possa me ajudar. Ajude os meus irmãos a entender a Sua palavra, a serem fortificados, a serem trabalhados por Ti, santificados, Deus, por meio da Tua palavra também. Eu peço a ação do Seu Santo Espírito aqui no nosso meio. Aqueles ainda, Deus, que não creem verdadeiramente, que eles possam receber a fé, receber o arrependimento através da ministração da Sua palavra, porque sabemos que este é o meio instituído por Ti. E sabemos, como o relato de Gênesis que estamos estudando, que quando o Senhor diz, algo acontece. Cremos, Deus, que o Evangelho é o Seu poder e é a Sua palavra. Obrigado, Pai. Nos conduza neste momento. É o que eu Te peço, agradecido, no nome santo de Jesus. Amém. Capítulo 14, Cristo está aqui no seu conforto para com os discípulos. Está preparando os seus discípulos para um momento crucial, que é o momento da sua morte. E ele iniciou essa preparação lá no capítulo 12, na ceia, lavando os pés dos discípulos e ministrando a ceia ali com eles. E neste contexto, desde o capítulo 12 até o 14, nós estamos falando sobre amor. E quando falamos de amor, estamos falando sobre obediência. Essas são as bases de Cristo para que os discípulos permaneçam firmes. Se vocês me amam, vocês irão me obedecer. E obedecer é confiar, se sujeitar naquilo que ele está falando e propondo aqui. Então, amados, é um amor que conforta.
Na noite antes da sua morte, o Senhor Jesus dirigiu-se aos 11 discípulos restantes no cenáculo, próximo da morte, angustiado, como podemos ver no capítulo 12, verso 27. Vamos relembrar? Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para esta hora que eu vim. Então, amados, no capítulo 12 aqui, que é a entrada triunfal de Cristo, ele vindo a Jerusalém, no capítulo 13, ele já se preparando, a ceia do Senhor, ele já está angustiado. Ele está dentro da sua humanidade com conflitos. Mas, amados, por andar no Espírito, por ser um Deus que não foi encontrado pecado, mas sim fraquezas humanas, ele fala, foi para esta hora que eu vim. Mas não podemos descartar os sentimentos de Cristo como homem. Jesus ainda se preocupa, mesmo em meio a esses sentimentos, em confortar, em se preocupar, em preparar os seus discípulos. Eles já estavam tristes, confusos e ansiosos por causa da iminente perda do seu amado. Logo eles iriam chorar e lamentar, conforme o capítulo 16, verso 20, onde diz: na verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Tudo isso que estamos vendo, amados, são textos que Deus nos fornece também para recebermos parte deste consolo para nossas vidas. E por causa do amor perfeito de Cristo, completo, ele procura entregar para todos os seus discípulos, também nós, as bases para a confiança neste amor. E qual que é a base do conforto, segundo o contexto que estamos? Sabemos que a base desse conforto é crer nas suas palavras. E ele disse, no mesmo capítulo 14, por exemplo, nos versos 1, 11 e 12, veja só o que ele diz. No 14 ele já diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O que ele está dizendo aos discípulos é: continuem crendo, permaneçam. No verso 11 ele diz: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Ou se não, crede-me por causa das obras em si. Na verdade, no verso 12 ele diz: na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Então, amados, qual é a base do conforto? É a fé. É permanecer confiando. Crer está intrinsecamente ligado em confiar. E confiar está intrinsecamente ligado em guardar as suas palavras. Quando você tem alguém de muita confiança e ela te diz: não, pode contar comigo, que eu estarei lá. Se essa pessoa ela te deu provas de que realmente ela é confiável e você confia nela, você vai esperar essa pessoa no dia que ela prometeu. Cristo é confiável? Com certeza, irmão. Então a base da confiança para receber esse conforto é guardar as suas palavras. Como ele disse, por exemplo, no verso 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E ele diz ainda no verso 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. De novo, no verso 23, ele vai dizer: se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras. Depois, no verso 24, ele diz novamente, porém no inverso: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Os irmãos percebem a ênfase de Cristo? A intenção dele é confortar os discípulos, sim, com base em quê? Qual é a base do conforto? O tema da minha mensagem hoje é o consolo.
Mas eu coloquei aqui uma conjunção e o dom da paz. Nós temos paz de acordo com esse consolo. Mas para que você receba esse consolo e, consequentemente, receba a paz para com Deus, existem as bases do consolo. Eu poderia falar aqui de todas as promessas de Cristo, mas existe a base para você se apropriar realmente dessas promessas. Elas têm fundamentos, que é o amor e guardar as suas palavras. Permanecer crendo, permanecer confiando. A base de uma fé genuína está aqui, explícita. Qual é o meu relacionamento? Qual é o meu comprometimento com a palavra de Cristo? Somente assim, através desse comprometimento, desse relacionamento que é a confiança na sua palavra, é que existirá consolo. Não existe consolo para quem não confia nas palavras de Cristo. Ele mesmo disse: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Entende-se então que tudo que ele está falando aqui é para quem confia, é para quem crê. Para compreender melhor, e vamos encerrar o capítulo 14, vamos entrar no texto, utilizando a King James atualizada. Verso 25 vai dizer: esses ensinamentos vos tenho ministrado, enquanto ainda estou presente entre vós. Esse é o verso 25. Quando ele diz esses ensinamentos vos tenho ministrado, ele adiciona isso para que não se desesperassem, irmãos. E apesar de entenderem muitos dos ensinos, pois naquele tempo, amado, ele revela as doutrinas. Eles entendem algumas coisas, os discípulos, não podemos dizer que eles não compreendem nada. Não, eles compreendem muito dos seus ensinos. Mas, amados, muitas das doutrinas que Cristo passa para os seus discípulos, muito desse conforto que ele está passando, não era de uma compreensão total. E por isso ele afirma que o Espírito Santo virá e os lembrará e os ensinará sobre tudo isso. Amados, ele, pois, exorta, mesmo diante dessas dificuldades, ele exorta a nutrirem boas esperanças, até que se produzisse o fruto pela doutrina, que ora, agora, olhando, poderia ser infrutífera, poderia ser sem entendimento. Quando eu vejo isso, ele falando, permaneçam crendo, e eu olho em contrapartida para as dificuldades dos discípulos em compreender os seus ensinos, e ele permanecendo falando, continuem crendo. Não existe desculpas. Não existe, você não pode se apegar, porque eu vejo também muitos, mas eu tenho uma fé pequena. E a pessoa se apega nessa fé pequena e isso é o pretexto para tudo. Para não compreender o que Cristo está passando. Cristo continua dizendo, aquele que me ama guarda as minhas palavras. Ele não está falando, não, a fé de vocês não é o suficiente para vocês não guardarem minhas palavras. Não, o que vocês têm hoje, por mais que vocês não compreendam, é o suficiente para vocês permanecerem crendo. Então você que crê, seja com uma fé robusta, seja com uma fé forte, ou seja com uma fé fraca, elas têm os seus pontos em comum. Elas permanecem. Elas continuam. E Cristo, como eu disse na introdução, amados, ele permanece exortando, continue crendo, continue crendo. Quem me ama guarda minhas palavras. Ele continua batendo nessa tecla. Essa é a estrutura, é a base do conforto. Mas pastor, eu não creio como os homens da fé creem, eles criam. Continue crendo. Mas está tão difícil. Continue crendo. Mas meu marido não me apoia. Continue crendo.
esses ensinamentos vos tenho ministrado. E ele está falando sobre uma porção de ensinamentos. Tanto esses em tela, no dia da ceia, mas eu tenho certeza, amados, de que tudo que ele passou. Não só essas palavras servem de conforto, mas também tudo aquilo que ele disse. Aquele que vem a mim é o que o Pai o atrai, né? O Pai o atraiu, ninguém pode ir a ele. Toda a porção de ensinos ministrado aos discípulos. E ele diz, eu tenho falado enquanto ainda estou presente entre vós. Ele está aqui anunciando mais uma vez que a sua presença ali, ela tem data, ela tem hora marcada para ser extinguida. A sua presença física ali está com os seus minutos contados, porque nesta mesma noite ele será preso. Jesus parece, então, prolongar-se com seus discípulos o máximo possível. Isso é muito amor, irmãos. Estas coisas em vista de enquanto ainda estava com vocês, que é certamente muito geral. Não pode restringir-se a palavras ditas nesta noite, mas obviamente indica todos os ensinos, como eu disse. Mas percebe, enquanto ainda estou presente entre vocês, cada minuto que ele permanece com seus discípulos, ele está ali confortando e fornecendo ensinos. Ele poderia muito bem falar, eles não... Isso é uma lição para muitos pastores, para mim. Porque uma das coisas que somos tentados, irmãos, é de fornecer os ensinos das Escrituras e ficar pensando se realmente as pessoas estão recebendo aquilo e absorvendo. E eu olho para Cristo e a atitude dele, eu vejo que ele não se apega na fraqueza dos discípulos. Pelo contrário, ele continua ensinando. Ele continua fornecendo o consolo. Por mais que eles não entendessem a morte de Cristo, ele permanece falando. E parece que ele prolonga, parece que ele permanece ali, enquanto ainda estou presente entre vós. E isso, amados, nos incentiva e nos ensina a nutrir bons desejos. Nos incentiva a continuar confiando. Nos incentiva a continuar aprendendo. Nos incentiva a continuar recebendo as porções da palavra de Deus. Então, amados, muito recebemos de ensino. Mas poucos compreendemos, correto? Para a vida. Se você colocar no balanço o tanto que você recebe de ensino, com o tanto que você vive, e eu me incluo nisso, essa balança está desproporcional, com certeza. Mas isso não é motivo para parar e estagnar. Isso não é motivo. Pois se não entendemos imediatamente o que Cristo ensinou, começamos o quê? A nos sentir exaustos. E prontamente admitimos como sendo sem proveito o labor sobre o qual está obscuro para nós. Tudo isso é em vão. Nós somos fatalistas nesse ponto. Mas devemos, amados, nutrir bons desejos, de receber instrução. Devemos inclinar nossos ouvidos, prestar cada vez mais atenção, caso queremos fazer a devida proficiência na escola de Deus. É como pegar esses pequenos e começar a ensinar eles. Acho que as mamães devem se sentir assim. E você pensa, não está entendendo nada. Estou falando aqui, não está entendendo nada. Já sentiu assim, Ana? Não está entendendo nada. Estou aqui igual um papagaio aqui e essa criança não está entendendo nada. Mas quais são as bases do ensino? Lá no homeschooling, lá o Trivium, né? Você fornece ensinamento, fornece. Quando ela começar a ter entendimento, ela vai lembrar de tudo o que você falou. Aquela informação vai estar guardada na sua mente, no seu HD. E ela vai, minha mãe ensinou isso para mim. Eu não entendia naquela época, mas agora estou entendendo. E o tempo vai passando e um dia ela vai falar, agora eu estou vivendo aquilo que mamãe e papai me ensinou. Olha que maravilhoso. O trabalho não é em vão. O ensino de Cristo não é em vão. A palavra não volta vazia, irmãos. Certamente algo, quando nós vemos em Gênesis, quando Deus fala algo está sendo criado, certamente está sendo criado. E isso não pode ser medido na base do seu conhecimento. Porque não se trata do seu conhecimento, do seu entendimento, se trata de quem está falando.
A base da nossa confiança não está em nós, está em quem está fornecendo os ensinos. E quando eu olho para esse, eu confio. E ele nos exorta, continue crendo. Essa é a base da confiança e do consolo. A base do consolo. E paciência, isso nos exorta a ter paciência diante dos ensinos, irmãos. E especialmente precisamos de paciência, até que o Espírito Santo nos capacite a entender o que cremos, que tínhamos com frequência lido, ouvido, sem nenhum propósito. Muitos não permanecem nos caminhos de Cristo, por desilusões consigo mesmo, por olhar para si e falar, eu não estou vivendo isso. E são fatalistas. Mas para que o desejo de aprender, amados, não seja enfraquecido em nós, ou para que não caiamos em desespero, ao não percebermos imediatamente o significado do que Cristo nos fala, saibamos que isso é expresso a todos nós. O quê? Ele diz no verso 26. Mas o Paracletos, aí as versões vai trazer advogado, auxiliador, consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Olha o que ele diz. Esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Não está entendendo agora? Permaneça. Continue. Até que o Espírito Santo, parece que às vezes, irmãos, nós somos tão imediatistas, nós estamos tão impregnados com faz, você consegue, né? O pensamento que o nosso irmão Felipe trouxe aqui na EBD, que está no trabalho, está em tudo, que nós queremos resultado imediato de tudo. E nós esquecemos que o Espírito Santo é soberano. E que não é porque você está recebendo esse ensino agora que você vai entender e viver ele agora. Pode ser que demore anos. Mas a base é continuar crendo, continuar recebendo, guardando a palavra, na dependência da ação do Espírito Santo. Um texto que nos ensina muito. Porque certamente todos nós aqui já se sentiu frustrado pelos resultados da nossa compreensão bíblica ou vivência bíblica. E aqui está as palavras. Mas o advogado, o Espírito Santo, Paracletos, não trouxe a palavra no grego de novo, porque semana passada já trabalhamos com ela. A conjunção aqui, amados, mas, perceba, tem um mas aí, não é um contraponto, e sim um complemento. Agora Jesus traça uma distinção entre seu próprio ensinamento durante os dias da sua humilhação, seu próprio ensino por meio do Espírito. Quando ele na glória, na sua exaltação, quando enviasse o Espírito Santo, é como se ele dissesse, enquanto eu estive fisicamente com vocês, eu lhes dei alguns ensinamentos que depois da minha partida física, eu, por meio do Espírito, tornarei mais claro a vocês. Essas palavras é de tamanho conforto para mim e para você, que crê realmente. Cristo está confirmando que ele completará essa obra. Cristo está confirmando que a sua fraqueza, o seu pranto se transformará em alegria. Ele está querendo dizer que essa fragilidade é justamente quando nós estamos fortes. Esse é o entendimento prometido por Cristo, completo pela obra. Quando o Espírito Santo fosse enviado em Pentecoste, a igreja estaria habilitada, estaria munida de capacidade através do Espírito Santo para entender, para ser certificada. E enquanto isso, ele é a destra de Deus Pai intercedendo por nós. É uma obra perfeita.
Não é uma obra incompleta. Então por isso ele diz, continue crendo. Aquele que me ama guarda as minhas palavras. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 e 13 diz o seguinte, o apóstolo Paulo. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem são os espirituais? Aqueles que confiam, amados. Aqueles que permanecem crendo. Mesmo que você não tenha resultados aparentes ainda dessa palavra, mas permaneça crendo. A quem o Pai enviará em meu nome, ele fala, o Pai enviará. No versículo 16, ele disse o quê? Vamos lembrar? O que ele já havia dito aos discípulos. Eu orarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Estão lembrados 16 aqui do conceito da Trindade? Outro. Cristo solicitando ao Pai para enviar outro. Trindade. Trindade. Ele já havia dito isso, agora ele reitera mais uma vez. Ele disse que solicitaria ao Pai. Ele já garante o envio do Espírito. O tempo do emprego do verbo aqui no futuro enviará é uma afirmação. O envio do Espírito Santo e também seu trabalho na terra estão em completa harmonia, irmãos. Ou seja, com a sua autorrevelação na esfera da redenção. O que ele está falando aqui é o pacto da graça sendo realmente instituído. Ele enviará, ele fala no futuro, ou seja, ainda a obra precisava ser completada. Ele precisava morrer, ele precisava ascender aos céus para que o Espírito Santo venha. Ele diz isso, eu preciso ir para que ele venha. Aí está o conceito do pacto da graça não instituído ainda. Não instituído. E ele diz, o Pai enviará em meu nome. Então não desfaleçam. Então não fiquem duvidosos. E nós hoje? Os discípulos estavam vivendo um tempo onde o pacto da graça ainda estava em execução. Cristo estava executando o plano de redenção do Pai. Nós já vivemos um período onde tudo isso já está completo, consumado. O Espírito Santo já veio, já reina, o reino de Cristo já está instituído, as chaves, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo já reina sobre os seus eleitos. Nós, ainda mais do que os discípulos, não temos mais, não tem espaço para dúvida. Não tem espaço para questionar as palavras de Cristo. Não tem espaço para não ser confortado, para não ser ensinado. Pois o Espírito Santo já está sobre a igreja. Tem pessoas que parece que vivem lá no tempo do Antigo Testamento, no Pacto das Obras. Tem pessoa que vive como se o Espírito Santo não estivesse vindo. Nós temos que crer, irmãos. Nós temos que viver nessa dependência. E ele complementa. Esse, quem? Quem é o sujeito? Esse, Espírito Santo, a qual o Pai vai enviar, vos ensinará todas as verdades. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Mas essas palavras são tão verdades que eu posso reafirmá-las com a minha vida. Ninguém me apresentou as doutrinas da graça. Nenhum pastor sentou comigo, tá vendo isso aqui, ó, eleição. Tá vendo isso aqui, ó, predestinação. Tá vendo isso aqui, ó, o evangelho. Ninguém me ensinou. E ninguém te ensinou também. Porque como o apóstolo Paulo disse, que esse ensino não é pela sabedoria humana.
E se você veio ao conhecimento das verdades, se você verdadeiramente crê, isso foi obra do Espírito Santo. Ele trouxe luz à sua consciência, à sua alma sobre essas verdades. O pastor pode ser o mais eloquente, o mais didático possível. Se o Espírito Santo não agir, são palavras humanas. Mas para os eleitos de Deus, ele está falando, você percebeu? Enviará, e agora, de novo, mais um verbo, ensinar, mas ensinará no futuro. Mas é uma afirmação. Ensinará. Quanto da verdade? Todas as verdades. Observe que a promessa contém dois elementos, ensinar e vou entrar já no lembrar. Todas as coisas. Primeiro, o Espírito lhes ensinará tudo o que é necessário, não apenas para a sua própria salvação, mas para o trabalho de testemunhar. Lembra das obras do reino que ele falou no verso 12 e 13? Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Está falando aqui sobre o apostolado deles. Eles testemunhariam o próprio Cristo. Como? Através do Espírito Santo, através dos ensinos. E os discípulos escreveram grande parte do Novo Testamento. O simples fato de você ter a Bíblia, que não tem nada de simples, na verdade, o cânon do Novo Testamento é esses homens. É o apóstolo Paulo que viria, como ele diz, eu sou um apóstolo fora do tempo. Mas essas promessas aqui são para esses homens também, para nós. São comprovadas pelo Novo Testamento, pelos escritos dele, palavras de vida eterna, como estávamos falando ali, o Fábio, o Pedro. Algumas pessoas falam, não, Paulo fala de opinião própria, então descarta. Ele está dando a opinião dele, então você não precisa ouvir o que Paulo está falando. Não, ele é um homem, ao qual o Espírito Santo aqui foi enviado, habitou sobre ele, ensinou e o lembrou. E ele escreveu. E já está fechado. E hoje nós aprendemos e lembramos conforme aquilo que ele já tem aqui para nós. Ele diz, amados, e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Segundo, o Espírito os lembrará de tudo o que eu lhes disse, como já indicado por meio desses dois, ensinar e lembrar. Jesus Cristo está cumprindo o seu ofício profético, primeiro na terra e depois nos céus. Por que Cristo é profeta? Os três ofícios de Cristo. Ele é profeta, ele é rei e ele é sacerdote. Porque por meio do Espírito ele continua a ensinar. Ele continua através do Espírito a nos lembrar. Por isso que ele promete, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só. Ele estará convosco. Amados, sem espaços aqui, porque esse verso aqui é utilizado por muitos, foi utilizado na linha da história por muitos papas. Quando ele fala que o Espírito Santo vai ensinar, esse texto aqui abriu precedentes para as pessoas falar que poderiam receber novas revelações e escrever novos textos da Bíblia. Mas Cristo está falando, ensinará todas as verdades. E ele disse, tudo o que eu vos tenho dito, tudo o que eu vos tenho ministrado. Mesmo que os apóstolos eles foram habilitados para escrever parte do Novo Testamento, cada um deles, aquilo estava totalmente dependente dos ensinos de Cristo. Aquilo que eles escreveram eram palavras que ressoavam os próprios ensinos de Cristo. Amados, deve-se ter em mente que entre o tempo em que Jesus pronunciou essas palavras e o momento em que o Espírito Santo foi derramado, ocorreram muitos fatos. Ocorreu a crucificação, a ressurreição, a ascensão de Cristo. E à luz desses grandes acontecimentos, o trabalho do Espírito Santo de relembrar aos discípulos os antigos ensinamentos de Jesus naturalmente implicaria deles terem novos ensinos.
Se assim preferir, implicaria dar um entendimento mais profundo àquilo que ele ensinou. Daí veio as cartas do Novo Testamento. Obras maiores fará. Será que eles fizeram? Fizeram, irmãos. Verso 27. Cristo continua sua consolação, seu conforto. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não permitas que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Ele parte de falar sobre o envio do Espírito Santo. Mas quais são as implicações de ter o Espírito Santo? Ele disse, ensinar e lembrar. E agora ele fala, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Por meio de todas as palavras de conforto, Jesus objetiva instilar paz no coração dos seus discípulos. Esta paz é como se Jesus dissesse, é tanto um legado que eu deixo para trás, para vocês, como um tesouro que eu vos dou. Naturalmente é verdade que Jesus estabelece sua paz mediante sua morte. A morte expiatória na cruz, na qual ele obtém reconciliação do seu povo. Essa paz não é algo subjetivo, irmãos. Essa paz é algo real. É algo vívido. Do que se trata essa paz? Muitas pessoas não entendem isso. E ele diz aqui, a minha paz vos dou. Indica que implica a ausência. O que é essa paz? É a ausência do senso de perturbação. Porque esse é o complemento que ele dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Não se turbe o vosso coração. Que paz que é essa? Amados, a ausência do senso de perturbação, a ausência de medo. Você tem medo de ir para o inferno? Você tem medo do inferno? Essa resposta, dependendo da sua resposta, explica se você tem a paz em Deus ou não. Você tem medo da ira de Deus? Você tem medo? Esse estado condenatório está te afligindo? Esse estado condenatório, as chamas do inferno, elas estão queimando sobre o seu calcanhar? Ele afirma para os seus discípulos, a minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração. Não tenham medo. Isso fica claro pelas palavras que imediatamente seguem, a saber que seu coração não fique perturbado e que não permaneça atemorizado. Cremos que paz aqui indica ausência de perturbação espiritual e certeza de salvação. E da presença amorosa de Deus sobre todas as circunstâncias que resultam do exercício da fé em Deus e em seu Filho. Creia em Deus, lá no verso 1, o que ele disse? Não se turbe o vosso coração, a mesma coisa do texto aqui agora. Credes em Deus, credes também em mim. Você crê? Você está percebendo quais são as implicações de ter a fé em Cristo? O que é ter fé em Cristo? É isso aqui que ele está falando. Repito, para os discípulos, ele está falando, enviará o Espírito Santo, ele ainda viria. Para nós, ele já veio. Então, qual é a sua consciência de paz para com Deus? Por exemplo, o mesmo autor aqui deste livro, 1 João, na sua primeira carta, ele vai dizer, no capítulo 4, verso 18, perceba as palavras dele. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo.
Aquele que tem medo, ele afirma, não está aperfeiçoado no amor. Por quê? Porque a minha paz vos dou. Assim, Paulo fala em Filipenses 4, 3, 7. Olha só. Não foi alguma oração despedidos. Confie. Isso é o resultado da fé genuína. Isso é crer em Cristo. Você tem medo do inferno? Você tem medo do castigo? O fogo do inferno te amedronta? Eu creio no seu Filho. E eu vou a mais. Paul Washer diz isso. Se Deus me mandar para o inferno, Ele estará fazendo algo bom e justo. Porque eu mereço o inferno. Então por que o inferno tem que nos amedrontar? Não é um lado fatalista, mas é de crer que esse Deus é justo, que é bom, de confiar nele. É de crer na sua palavra, é de um relacionamento com o próprio Cristo, é de ouvir essas palavras, a minha paz vos dou, e de receber essa paz. E de saber que ele é suficiente. E de saber que ele, a qual essa ira de Deus, ela não está mais sobre mim. Efésios capítulo 2, éramos filhos da desobediência, merecedores da ira. Paulo fala no passado. Andávamos. Não andamos mais. Então, se eu estou nessa novidade de vida, se Deus colocou um novo cântico na minha boca, por que é que eu vou ficar com medo? O perfeito amor lança fora o medo. Lança fora a perturbação. Lança fora esse estado de espírito inquieto, atormentado. Você é essa pessoa ainda? Você anda com medo? Perturbado? Eu falei ontem com uma pessoa perturbada em espírito, com crise de ansiedade. E o que despertava a crise de ansiedade dela? A inquietação da alma dela. Vocês acreditam nisso? Quando ela pensava em morte. Você tem medo de morrer? Seja sincero. Você tem medo de morrer? Por quê? Se o seu Redentor venceu a morte. Um cristão é para ter medo da morte? O que é que um cristão deve temer? Não vou lá dou, e ele complementa, não vou lá dou como o mundo dá. Quando Jesus diz isso, amados, o contexto deixa claro o que ele quis dizer. Ele diz, como se ele dissesse, eu dou a minha paz, que o mundo nunca pode dar. Não importa a frequência com que seja repetido. A paz seja com vocês ou vá em paz. O contraste está na dádiva em si. E não meramente na maneira em que ela é dada. O mundo pode dar prazeres, descanso físico, alegrias, honra, riquezas, mas nunca aquela certeza interior que é o reflexo do sorriso de Deus no coração do seu filho. Essa paz eu não posso te dar. Eu não posso chegar para o filho e falar, fique em paz, você é salvo. Fique em paz, você está nos braços do Pai. Eu não posso fazer isso. O dinheiro dele não pode fazer isso. O seu filho não pode te dar essa paz. Sentir o sorriso de Deus no coração é dádiva. É dom. E é indescritível quando você recebe essa paz. E está aqui. Lança fora o medo. Vou repetir. Você tem medo da morte? Do inferno? Não permitas
que vosso coração se preocupe. A palavra aqui de preocupação, já expliquei semana passada, tarasso, né, no grego, significa inquietação, significa, sabe o quê? Ansiedade. Ansiedade. Ou angústia. Para o significado de que seu coração não mais fique perturbado. Quando a paz dada por Cristo, merecida para nós por sua expiação, pelo seu sacrifício, ela entra no coração e qual que é o resultado? Ela expulsa a ansiedade, o medo, a angústia. Aí quando eu lembro, quero que você lembre aí, você que crê em Cristo verdadeiramente, antes de você receber essa paz, como é que você andava? O seu estado interior, a sua alma. Eu vivia, eu lembro como se fosse hoje. E você deve lembrar disso também. Parecia que algo estava incompleto dentro de mim. Um vazio, um buraco negro dentro de mim. Uma crise existencial. Sabe aquela crise? Quem eu sou? Você olha no espelho, quem eu sou? Para que eu vim neste mundo? A crise existencial é a falta de paz. É porque eu não tinha a paz de Cristo. Mas um cristão verdadeiro, quando ele recebe essa paz, o sorriso de Deus no seu coração, tudo muda. Esse vazio ele é preenchido pelos cuidados de Cristo, pelo consolo de Cristo, pelas promessas de Cristo, pela certeza, a certeza absoluta de que Ele está com você. E ele diz, ele exorta, não permitas que vosso coração se preocupe. Não permitas como? Crendo nas palavras que eu estou dizendo. Nem vos deixei amedrontar. Aqui vem outra palavra do grego, deilial, que significa ser tímido, temeroso, ficar ali. Literalmente, não permita que seu coração fique temeroso. É o único caso do uso no Novo Testamento, essa palavra, irmãos. Ela ocorre, muitas das vezes, nos escritos de Aristóteles, nos papiros e bastante frequente na Septuaginta. Ele significa acovardar-se, ser tímido, amedrontado. Você crê em Cristo? Acho que sim. Acho que sim. Você tem medo do inferno? Às vezes eu fico pensando, eu não sei se eu sou um eleito de Deus, eu tenho medo do inferno. Eu não sei bem assim se realmente Cristo morreu no meu lugar. Tímido, acovardado, temeroso. O amor perfeito lança fora o medo. Verso 28. Vós ouvistes o que eu disse. Vou, mas retorno para vós. Olha por quê que a paz que ele dá não é a paz que o mundo dá. Olha por que essa paz, ela realmente invade. Como eu já disse, ele fala, vós ouvistes o que eu disse. Ele está falando, eu já falei isso para vocês. Vou, mas retorno para vós. De novo, hein? Se me amasseis, ficareis alegres com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Por que ele é o príncipe da paz? Por que ele é a nossa alegria? Está aqui no texto. Vós ouvistes o que eu disse, vou, mas retorno ao Pai. Várias vezes Jesus disse, eu vou embora. Veja, por exemplo, o verso 2 e 3. Na casa do meu Pai há muitas mansões, se não fosse assim, não vos teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. Olha o verso 3. E quando eu for, ele está anunciando a sua ida. E ele permanece no mesmo... Lembra que eu falei das bases do consolo, das bases de receber? As bases estão aqui mais uma vez. Se me amasseis.
Se vocês me amam, confiem no que eu estou dizendo. O amor perfeito, ele vai estar alicerçado na palavra dele, no que ele nos informa e na nossa confiança naquilo que ele está nos informando. Continue crendo. Se trata de quem está falando, meu irmão. Como nós estudamos a confissão de fé, a fé é na palavra. Esse é o definidor do seu amor para com Deus. E se você está nesse amor, o seu relacionamento e comprometimento com as Escrituras. É isso. Mais uma vez, se me amasseis, ele já falou qual que é a base do amor, obediência à palavra. Ficareis alegres com o fato de que eu vou para o Pai. Com certeza. Porque como nós vemos em Hebreus, ele está lá intercedendo por nós, ele vive intercedendo por nós. E isso é um motivo de alegria? Saber que temos um Redentor é um motivo de alegria? Saber que ele está à destra de Deus Pai, nos conferindo honra, nos conferindo paz para com Deus, estando conosco, porque ele diz, eu vou, mas eu retorno para vós, o Espírito está conosco, está na igreja. Quando ceiamos, irmãos, é um momento de alegria, é um momento espiritual, onde recebemos força e vitalidade. Não é um ato simples e nulo, não, é o nosso Cristo. É o nosso irmão mais velho, como diz o autor de Hebreus. É o primogênito dentre muitos. É o nosso Senhor e Salvador. É a morte deste que está à destra de Deus Pai, ascendeu e nos fornece a alegria, é motivo de alegria a morte de Cristo. E a sua morte deveria ser alegria também, porque é o seu encontro com o seu Redentor. Se os discípulos tivessem progredido mais no amor para o seu mestre, eles não estariam tão cheios de ansiosos temores. Eles teriam se regozijado com o fato de que a partida do Senhor significaria, apesar de tudo, uma ida para a casa do Pai e uma intercessão eterna por eles. Se eles compreendessem realmente, mas tudo isso dentro do plano de Deus, é claro, eles falaram, não, Jesus, tem que morrer agora. Morre logo, Jesus. Morre logo, porque quanto antes você ir, antes o Espírito vem e antes eu receberei isso. Receberei a paz, ele vai me ensinar, ele vai me lembrar. Quanto antes você morrer, melhor. Mas para que isso acontecesse, eles tinham que confiar nas palavras dele. Eles tinham que estar realmente no amor. Pois o Pai é maior do que eu, ele diz. O Senhor não estava falando aqui de sua natureza essencial como Deus. E alguns utilizam esse texto aqui para falar sobre hierarquia dentro da Trindade. Quando ele fala o Pai, pois o Pai é maior do que eu. O que ele está querendo dizer? O contexto explica. Ele está falando sobre a sua morte aqui. E por que o Pai é maior? Primeira coisa que você deve entender é que Jesus não está falando da sua natureza essencial como Deus. Dos atributos de Deus, que ele compartilha de todos, igualmente com o Pai, assim como o Espírito. Mas ele está falando do seu papel submisso durante seu ministério na terra, ele está falando do seu estado de humilhação. Ele está falando como homem. Em essência e ser, o Pai e o Filho são eternamente coiguais, os mesmos. Mas no papel e função, o Filho submeteu-se à vontade do Pai quando ele tomou essa forma de servo. É neste sentido que ele estava se submetendo a Deus e que Deus era maior, no seu estado de humilhação. Então, amados, a declaração de Cristo reflete na perspectiva de um humilde servo, o papel que ele tinha assumido durante seu ministério terreno. Então você vai interpretar essa pequena parte aqui do verso 28 à luz do todo do que está acontecendo. E qual que era o principal ponto? Que os discípulos não entendiam justamente sua morte. Mas ele está querendo dizer aqui que é necessário ele permanecer, é necessário ele experimentar a morte, porque esse é o plano do Pai. Verso 29. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais.
cuidado, amor, consolo. Assim como ele disse, Pedro, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Por que ele falou aquilo? Para que quando o galo cantasse, o que vinha na mente de Pedro? Automaticamente a palavra que ele tinha dito antes de acontecer. E Pedro fosse conduzido ao arrependimento. Tanto que ele chorou amargamente, Pedro. Então aqui temos um caráter, nas palavras de Cristo, semelhante. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Era oportuno que os discípulos fossem admoestados com frequência sobre este ponto, pois este era o segredo que muito excedia toda a capacidade humana. Ainda mais levando em conta a fé pequena dos discípulos, onde necessitavam de um ensinamento aprofundado do Santo Espírito. Para que quando acontecer, creiais. Ele testifica que está predizendo o que acontecerá, para que quando acontecer eles possam crer. Ele está falando aqui sobre os planos eternos de Deus, sobre os decretos de Deus. A morte de Cristo não era uma possibilidade. A morte de Cristo é uma certeza. Aí percebe, olha o que é viver os decretos de Deus. Com base no plano eterno de Deus, que são fatos concretos na linha do tempo, ele argumenta, eu falo antes de acontecer. Por quê? Para quê? Quando acontecer, creiais. Era um fato possível aqui? Era uma possibilidade? Não, era certo. É certo. Não obstante, isso parece ser uma sorte de concessão, como se ele dissesse, visto que ainda não sois capazes de compreender um mistério tão profundo, sou ainda paciente com vocês, até que tudo aconteça, o que servirá como intérprete para explicar as minhas doutrinas. Quando acontecer, vocês vão passar a crer, porque eu avisei antes. Ou seja, certamente essa semente que Cristo está lançando está caindo em boa terra. Verso 30. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Então, ele fala, não vou continuar a falar muito mais convosco. E com estas palavras, ele pretendia fixar a atenção dos discípulos. E é muito interessante essa estratégia aqui de Cristo, de prender a atenção dos discípulos. Pois quando muito alimento é dado a uma pessoa, o que acontece? Tira o apetite. Agora, quando você fala, não vai ter comida. Olha, eu não vou continuar a falar muito mais com vocês. Como é que o cara vai ficar? Quando tiver alguma coisa, então? Quando a comida é escassa em casa, quando chega com as compras, como é que fica a criançada? Sai pulando nas sacolas, né? Então, Cristo, eu não vou continuar a falar muito mais convosco, porque seu tempo era curto. Então, ele está chamando a atenção dos discípulos para ele. E isso já nos mostra um ensinamento. Quanto tempo temos? Quanto tempo nós temos? Porque, mais uma vez, Cristo está fornecendo suas doutrinas para nós. Mais um dia. Quanto tempo você tem? Eu queria chamar a sua atenção para o seu comprometimento com a palavra. Quanto tempo mais você tem? Se você está vendo que Cristo está medindo o amor e a obediência daqueles discípulos através do comprometimento que eles tinham com a palavra, eu tenho que lançar essa pergunta para você. Quanto tempo você tem para continuar negociando consigo mesmo o seu tempo? Eu tenho tempo de vida. Depois eu leio a Bíblia. Depois eu me pesquiso sobre isso. Depois eu me aprofundo. Depois eu vou. Quanto tempo você tem? Talvez essas palavras sejam para algum de nós. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco. Embora Cristo não cesse de ensinar durante todo o seu curso em nossa vida, contudo, essa declaração pode ser aplicada para o nosso proveito, irmãos. Porque, visto ser um breve o curso da nossa vida, devemos abraçar o presente, no presente, a oportunidade
de receber os ensinos e a palavra como? Com apetite. Você deveria vir à igreja como nós cantamos no Salmo 42. Eu me lembro quando eu ia para o dia do Senhor alegre, cantando, porque é o momento onde você vai receber a palavra do seu Redentor. E ele continua dizendo, pois o príncipe deste mundo está chegando. E nós sabemos o que ele está falando. Jesus estava consciente dos passos de Judas. Quem foi que saiu endemoniado? Quem foi que saiu ali controlado por Satanás? Judas. Jesus sabia disso. Ele já poderia ver os soldados romanos, os guardas do templo, os membros do Sinédrio, todos eles inspirados por quem? Por Satanás. Eles estavam saindo agora para prender Jesus. Naturalmente, eles não tinham direito de fazer isso. Eles estavam saindo com espadas e porretes, com lanternas, tochas e armas, como se o objetivo deles fosse a busca e a apreensão de um criminoso. O diabo aqui é chamado de o príncipe deste mundo. Não porque possuía um reino separado do reino de Deus, não. Mas porque, pela permissão divina, conforme o querer de Deus, Satanás está agindo dentro dos limites de Deus. Ele está agindo dentro dos decretos de Deus. Ele exerce sua tirania sobre o mundo. Portanto, sempre que ouvimos esta designação aplicada ao diabo, envergonhemo-nos da nossa miserável condição, pois, por mais profundo que seja o orgulho dos homens, não passam de escravos do diabo, até que sejam regenerados pelo Espírito de Cristo. Pois sob o termo mundo está inclusa aqui toda a raça humana. O quão miseráveis nós somos, né? O príncipe deste mundo. Pensar que antes que o Espírito habitasse em nós, recebêssemos essa paz, nós estávamos caminhando como? Conforme os regimentos deste príncipe imundo. Quão miserável nós somos, irmãos. Mas um texto que destaca aqui, a nossa atenção deve ser desperta também. Satanás é um servo de Deus, irmão. Sabiam disso? Te assusta falar isso? Satanás é um servo de Deus. Sabia disso? Você acha que é inimigo de Deus, né? É opositor a Deus, né? Você acha que tem um cabo de guerra, Deus está de um lado e Satanás está do outro, né? Pensei muito tempo na minha vida isso. Se você comparar, olha que interessante. Se você comparar algumas passagens onde Satanás é relatado nas suas ações, eu quero que você lembre dos evangelhos agora. Percebemos a sua servidão como criatura. Por quê? Claro que os sentimentos de Satanás são homicidas, são enganosos, de destruição, mas ao passo que ele tenta impedir Jesus da morte, lembra lá em Mateus 16, 23? Apartai-vos de mim, Satanás. Quando Pedro tenta impedi-lo de ir para Jerusalém. Ao passo que ele tenta impedir Jesus de ir para a morte, aqui ele próprio está incitando os homens a matá-lo. Não parece uma incongruência dos atos de Satanás? Por um lado ele quer impedir, agora ele quer matar. Sabe o que explica isso? Ele está agindo dentro da vontade de Deus. Ele faz o que Deus quer. Deus queria matar o seu filho, sim, para salvar os seus eleitos. E Satanás fazia parte desse plano? Fazia. Agindo como? Dentro das próprias vontades dele, de homicida, de enganoso, nas causas secundárias. Satanás é criatura. Satanás não é Deus. Entenda isso. Satanás é criatura e quando ele fala, vai lá em Jó lá, pode atacar ele, só não toca na alma. Ele vai lá e obedece. Vai lá agora, tenta impedir Jesus de ir para Jerusalém. Ele vai lá e obedece. Agora você vai lá, entra em Judas e vende ele pelas moedinhas de prata. Ele vai lá e obedece. Satanás é criatura e servo. Calvino vai dizer que ele anda numa coleira e ele avança conforme Deus fala. E esse texto é a prova comparado com os outros evangelhos. Ah, se Satanás estragou a minha vida, tudo põe a culpa em Satanás. Não. Se ele entrou na sua vida, é porque Deus quis. É porque Deus quis. Talvez para te ensinar, ou talvez para te destruir mesmo.
E isso é bom e isso é justo. E Cristo diz aqui no final, ele não tem direito e nada pode sobre mim. Por que ele diz isso? Em decorrência do pecado de Adão, irmãos, nós sabemos que Satanás mantém o domínio da morte, né? Ele ser o príncipe do mundo é justamente por causa desse pacto quebrado, a desobediência. E com a desobediência veio a morte, lá no Éden, correto? Não foi isso que aconteceu? Então quem tem o poder sobre essa morte, na desobediência? O príncipe deste mundo. Mas com Cristo é diferente. Quando ele diz isso, ele não tem direito e nada pode sobre mim, ele está falando que ele é um ponto fora da curva. Ele está dizendo que ele é um homem que não tem pecado e Satanás não tem nada para lhe acusar. Nada! E por esse fato, por esse verso, por esse finalzinho do verso aqui, 30, nos comprova que nós temos um representante infalível. Um representante que nada provou das tentações do príncipe deste mundo. Nada. E isso deveria fortalecer a nossa fé. Verso 31. Ainda assim, é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai. Qual que é o tema principal, será ainda no capítulo 14, hein? Quantas vezes ele citou a palavra amor? O substantivo amor, né? Quantas vezes? É vital que o mundo saiba que eu amo o Pai. E ó, aquele que me ama, aquele que guarda, aquele que obedece. É vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpro as ordens que o Pai me deu. Levantai-vos, partamos daqui. Todo o ensino que Cristo nos oferece é com base naquilo que ele fez. Se ele nos lança e nos exorta a obedeçam, se vocês me amam, vocês me obedecem, com base em que ele fala isso? Na sua própria vida, na sua própria humilhação e servidão para com o Pai. Por isso que ele diz, é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai, através do quê? Da obediência ao que o Pai determinou, no cumprimento desse pacto da graça. Aqui Jesus diz que não resistirá, mas em vez disso prosseguirá ousadamente em seu caminho para encontrar os representantes de Satanás. Ele está falando para os discípulos, Satanás está vindo? Está. Vai me matar? Vai, mas fiquem tranquilos. Ele não tem poder sobre mim. Isso está dentro do controle absoluto de Deus. Ele fará isso porque entrega a sua vida voluntariamente. Cristo está entregando voluntariamente sua vida. E isso estava de acordo com o mandamento do Pai. Era a vontade de Deus matar o seu próprio filho. Isaías 53. E ele diz, e cumpro as ordens que o Pai me deu. Jesus reúne todo o seu ensino de amor e obediência em si próprio. Através do seu exemplo, podemos entender claramente o que ele está ensinando. Por isso que ele lavou os pés dos discípulos, entenderam? A mensagem que ele passou no capítulo 13. E agora ele continua falando sobre o mesmo tema, no mesmo contexto. E ele diz, levantai-vos e partamos daqui. Aqui existe pequenas palavras, traz tantas confusões, às vezes, exegéticas no texto. Quando ele diz levantai-vos e partamos daqui, vai surgir alguns problemas de interpretação. Alguns creem que Cristo, depois de dizer essas coisas todas, ele mudou de lugar. E que o que segue foi dito a ele no caminho. O que segue? Os próximos capítulos 15, 16 e 17. Mas, como João em seguida acrescenta que Cristo retirou-se com seus discípulos, indo para o ribeiro de Cedron, parece mais provável que Cristo pretendia exortar os discípulos a render a mesma obediência a Deus, da qual viam nele tão eminente exemplo, e não que ele se retirasse com eles naquele momento. Porque o entendimento, amados, mais plausível é que as palavras do 15, 16 e 17 permaneceu sendo no cenáculo. E quando ele diz partamos daqui, ele está chamando os discípulos a obedecer assim como ele obedece, entendem? Eu irei para a morte. Então se submetam a isso também. Tá? Mas isso são pontos, são nuances do texto que traz dificuldades na interpretação.
O 15, o 16 e o 17, esses próximos capítulos, são a caminho? São no local? A maior parte dos teólogos vão dizer que ele permaneceu no local, dizendo esses ensinos. Amado, as palavras de hoje são exortações para que você permaneça crendo, para que você sonde a sua fé, examine. E vários detalhes, vários exemplos de que é uma fé genuína foi falado aqui nesse texto. A paz, o ensino do Espírito Santo, lembrar. Vivemos porque ele nos ensina. A mediação profética de Cristo, ela permanece. E o Espírito está ensinando os seus eleitos, lembrando. E com isso, temos paz. E isso lança fora toda a perturbação. E assim como ele abriu 14, falando, não se turbe o vosso coração, assim ele encerra também. Creiam, permaneçam crendo, irmãos. E que a sua fé não seja medida pelo tanto que você obedece, pelo tanto que você coloca em prática, digamos assim. Porque mesmo na imperfeição, no tempo certo, o Espírito Santo vai agir e trará o entendimento e a vivência sobre esse ensino. A sua fraqueza não pode ser desculpa para você parar no recebimento dos ensinos. Eu conheço pessoas que falam, não quero ler muita Bíblia não, porque eu vou receber mais ensino e vou ser cobrado mais. Não é esse o sentimento. Aí você está estagnando. Você deve continuar recebendo e crendo de que o Espírito Santo lhe ensinará. Essa é a mensagem de Cristo. E é assim que nós receberemos o consolo da parte do Pai. Amém? Que Deus te abençoe, meu amado. Acabamos mais um capítulo. Semana que vem vamos para o capítulo 15. A videira verdadeira. A videira é bom. Vamos orar? Vamos buscar ao Senhor.